Marcos capítulo 7, o versículo 31 em diante, diz assim a palavra de Deus. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, a começar por mim, olhos, ouvidos sejam abertos. Senhor, tua obra seja completa, que todo empecilho, Senhor, venha cair por terra, venha ser solto. Ó Deus, debaixo da tua palavra. Assim, ó Deus, estamos aqui nessa noite a ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Toca, Deus, na minha saúde, Senhor, na minha garganta, na minha voz, na minha mente, que eu diminua, que o Senhor cresça. Eu declaro a minha total dependência de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, mostra, revela, traz a palavra rema, ó Deus, a palavra que revela, a palavra que renova. Senhor, em nome de Jesus, temos a certeza que não sairemos da mesma maneira que entramos, Senhor. Que Tua palavra não volta vazia. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, assim te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. É um texto bastante conhecido, mas que nos traz uma profundidade, ensinamentos muito grandes. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus já tinha combatido a tradição dos anciãos, já tinha operado o milagre após o pedido daquela mulher Ciro-fenícia, que vai pedir o milagre. Aí Jesus fala, olha, não, mas ela fala, ela era estrangeira, mas que aquela passagem, aqueles dizeres dos animais, dos cachorros que se alimentam das migalhas, Jesus viu a fé nela e operou o milagre nela. Só que agora nós vemos mais uma vez o que nós lemos lá em Lucas 8. Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. Acabamos de ver em Lucas 8, no momento do ofertório. Jesus, no versículo 31, após operar o milagre, aquela mulher, na filha daquela mulher, Ciro-fenícia, Jesus se retira das terras de Tiro e vai por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Decápolis era Gadara, 10 cidades, onde nós temos o exemplo, o relato de Marcos capítulo 5, do endemoniado gadareno. Jesus tinha em Marcos 5 ido para lá de barco. Assim que Jesus desembarca, aquele endemoniado gadareno, que habitava nos sepulcros, que se feria com pedras, ele vai até Jesus, andava nu e se prostra, Tu és o Filho do Deus que tens misericordia contigo. Jesus expulsa o demônio na vida daquele endemoniado e volta para o outro lado da margem. Está em Marcos capítulo 5. Então é nesse território que Jesus está, passando através do território de Decápolis. Aprendemos aqui, Jesus nos ensina, Jesus ensina os seus discípulos através do exemplo, que nós não podemos ficar parados, que nós, ainda que tenhamos raízes, nossas raízes são para o alto, não podemos ficar estáticos. A igreja, nós como igreja, não é para você ficar indo, se for chamado, amém, para outra cidade, não é disso que estamos falando. Precisamos estar ativos, aonde Deus te levar, aonde o vento do Espírito Santo te levar, precisamos estar ativos. João capítulo 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vai, nem para onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É um diálogo entre Jesus e Nicodemos, João capítulo 3, depois leia o versículo 8. Então nós vemos que Jesus nos ensina a ir, a estar disposto a ir, a pregar,
a cumprir o chamado. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, Jesus comissiona os discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se comerem algo mortífero não lhes fará mal. Mas tudo isso, o milagre, as bênçãos só ocorrerão se nós não ficarmos parados. Esse homem que era surdo, esse homem que era gago, foi alcançado porque Jesus foi até ali, até aquele lugar, através do território de Decápolis. E diz o versículo 32, que quando Jesus chega ali, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusessem as mãos sobre ele. Levaram até Jesus, intercedendo, crendo, tendo fé, porque ouviram a fama de Jesus. Ouviram o que Jesus estava fazendo, a multidão seguindo Jesus. Aonde Jesus ia, a multidão o seguia. Nós vemos isso desde o início do ministério de Jesus. Se você, por exemplo, olhar o capítulo 1 de Marcos, o versículo 32, só voltar algumas páginas, nós vemos Marcos 1, 32, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Esse homem que nós lemos em Marcos, capítulo 7, surdo e mudo, não é ele que vai até Jesus, porque não tinha o ouvir, não tinha o falar, mas levaram, intercederam, assim como vemos desde o início ali de Jesus no seu ministério, levavam até Jesus enfermos de todo tipo de enfermidade, endemoniados. Ou seja, Jesus ele tem toda a autoridade. Jesus ele tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. E nós hoje, será que temos feito esse papel? Muitos receberam a bênção, muitos receberam a cura, muitos receberam a salvação porque alguém levou até Jesus. E às vezes nós não nos colocamos como instrumento, às vezes nós não nos colocamos como alguém, como um braço, como alguém sendo apoio, sendo coluna. A pessoa está caída, está debilitada, está sem conseguir dar um passo, está sem conseguir ouvir, está sem conseguir falar. Mas que nessa noite você saia daqui, eu saia daqui com esse entendimento. Deus quer te usar, Deus quer que você seja instrumento, Deus quer que você seja coluna para levantar, para alcançar aquele que está caído, aquele que está surdo, aquele que não consegue falar, aquele que não consegue ver, aquele que não consegue ouvir, mas você vai até ele, vai levar ele até Jesus. Nos evangelhos nós vemos vários tipos, Jesus indo até pessoas, tendo compaixão. Nós vemos pessoas de longe suplicando, que não podiam ir até Jesus, porque eram doentes, eram enfermos. Alguns vencendo a multidão, indo até Jesus, mulher do fluxo de sangue. Vemos pessoas indo até Jesus, falando: olha, eu creio que se você não precisa ir na minha casa, se tu der uma palavra aqui, meu servo será curado, centurião romano. Que Jesus se admira da fé dele, uma fé admirada por Jesus. Jesus olha, nem mesmo em Israel eu vejo alguém com uma fé dessa. Jesus ele curou de diversas maneiras. Jesus alcançou pessoas de diversas maneiras, pessoas que foram levadas para ele, pessoas que Jesus foram até elas. Só que é interessante que aqui nós vemos uma cura que nos chama a atenção. Levaram até esse homem alguém que era surdo e gago e suplicaram que colocassem as mãos sobre ele. Provavelmente esses que estavam suplicando: Senhor, coloca a mão sobre ele, ouviram: olha, alguém está curando impondo as mãos. Ouviram, de repente viram Jesus curando. Aí lembraram: olha, eu tenho um amigo, um familiar, não sei, não registra aqui, mas trouxeram esse homem.
Porque o ouvir desperta a nossa fé. Quando nós damos o nosso testemunho do que Deus tem feito, do que Deus faz, do que Deus pode fazer, então você não pode enterrar, você não pode esmorecer a fé, não pode permitir que, ainda que para nós seja difícil, ainda que para nós seja impossível a cura, o abrir da porta, a paz no lar, não sei qual é o seu problema, mas para o nosso Deus nada é impossível. Esses homens trouxeram um homem que não podia falar, suplicaram por ele. Esse homem não podia falar, não podia ouvir, ele era surdo e gago. E nessa noite, Deus ele quer trabalhar em nossas vidas exatamente nessas áreas. Pode ser que nós, muitas vezes, passemos momentos assim. Quantas vezes ficamos surdos? Deus mostrando, Deus falando, Deus, né, e a gente tapando. A Bíblia muito fala sobre o ouvir. Precisamos estar prontos para ouvir, né? Tardio para irás. Precisamos estar atentos ao que o Espírito fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia muito fala sobre o ouvir. Mas quando nós olhamos para a área espiritual, nós não podemos estar com os ouvidos tapados. Deus não está com o ouvido dele tapado, para que não ouça a nossa oração. Quem fez o ouvido não pode ouvir, quem fez a boca não pode falar, está na palavra. Então nós vemos esse homem sendo levado, às vezes não estava entendendo nada, aqui não registra se era de nascença, se não era, mas a situação dele que ele era surdo, não podia ouvir, mas aqueles ao redor dele ouviram e tiveram fé. Vemos outras passagens na Bíblia, né, semelhantes a essa. Por exemplo, Jesus estava numa casa, uma multidão em volta da casa, e aqueles amigos levaram um paralítico até Jesus. Não podia andar, não podia vencer sozinho aquela multidão, não podia levar o leito. Aí quando eles chegam naquela casa, a casa está lotada, não dava nem para chegar perto da porta. O que eles fizeram? Sobem pelo telhado, fazem um buraco no telhado. Eu fico querendo imaginar essa cena, amados, queria ver, né, Jesus ali ensinando, Jesus ali, né, cheio de fariseus, saduceus, hipócritas, de repente desce um aleijado do teto. Quanta fé! Aí você conhece, Jesus fala o que para eles? Perdoados estão os teus pecados. Aí começam a arrazoar no coração, quem é esse que perdoa pecado? Aí Jesus, conhecendo os pensamentos, as intenções do coração, Jesus fala, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar o pecado, que o que é mais fácil falar, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Com certeza seria mais fácil falar, estão perdoados os teus pecados, porque não tem como validar. Agora, se ele fala levanta-te e anda, se ele não levanta e anda, seria um falso profeta. Só que ele falou, olha, para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. E aquele homem se levanta, pega o seu leito e sai andando. Ele sai andando porque o nosso Senhor, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sobre a distância, sobre a enfermidade, sobre os espíritos imundos, sobre, né, tudo que a gente possa imaginar, para perdoar pecados. Então nós vemos aqui, levaram para ele um homem surdo, não conseguia ouvir. E quantas vezes nós estamos surdos espirituais? Ou queremos ouvir apenas, né, o que almejamos. Às vezes vem uma palavra de repreensão e não queremos ouvir, porque não estamos falando do ouvir físico, né, as ondas sonoras que entram no aparelho auditivo, estamos falando do guardar no coração. Não é o ouvir por entrar por um lado e sair pelo outro, não é isso. Porque já falamos aqui, pregamos recentemente aqui a parábola do semeador.
O semeador sai a semear, que é a palavra de Deus pregada, e cai em 4 tipos de solos. Em todos os 4 tipos ouviram, mas a semente caiu à beira do caminho. Vem a árvore, que é o diabo, e tira do coração. Ouviu. Outro cai em espinhos, em solo cheio de espinhos, que é sufocado. Outro cai em solo cheio de pedra. Outro cai em terra fértil. Todos eles ouviram. Então nós não podemos ficar surdos espiritualmente falando. Não apenas o ouvir, mas deixar entrar no coração, deixar entrar na alma, e vai gerando a fé. Por isso que Jesus fala: todo aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, é comparado a um homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Porque se você está praticando, é porque você guardou. E a Bíblia muito fala sobre isso. Mas esse homem, ele era surdo, não podia ouvir. E quantas vezes Deus está querendo guardar, cuidar? Aqui era uma surdez, física, mas estamos falando na esfera espiritual. Quantas vezes Deus está falando: filho, não é por aí, filho, não quero você aqui, filho, não é essa porta, filho, continua acreditando, não desiste, não tira a mão do arado, não desvia. E quantas vezes estamos surdos? Ou talvez você conhece alguém que esteja assim, surdo, espiritualmente falando. Quantas vezes nos nossos momentos de fraqueza, vem alguém e fala: vamos na igreja, e não ouvimos, vamos orar e não oramos, vamos buscar a Deus, buscar a face de Deus e não buscamos, e prefere ouvir os conselhos desse mundo. E da mesma maneira, além de ouvir, ele era gago, dificuldade para falar, provavelmente se era de nascença, em consequência da outra, não conseguia ouvir, então não conhecia as palavras, não conhecia os sons, então, enfim, mas não podia falar. É um outro problema que muitas vezes acontece nos dias de hoje. Quem quer que nós venhamos ficar calados é o diabo. Quem quer que nós venhamos calar a nossa boca é o inimigo. Não estamos falando do falar físico, mas do espiritual. Deus trouxe cada um de nós aqui nessa noite. Deus está fazendo você em casa ouvir essa palavra, meu amado irmão, porque eu tenho certeza que todo empecilho será solto. É efatá, vai abrir. Meu amado irmão, talvez você esteja orando, intercedendo por alguém: pastor, o meu filho não escuta. Ele vai ouvir, continue intercedendo, continua fazendo sua parte. Pastor, meu marido não quer ouvir. Pastor, minha mãe não quer ouvir. Pastor, eu não estou conseguindo ouvir. Eu não estou conseguindo falar, estou sem forças para dar uma palavra, mas que cada sílaba seja uma oração, que cada fôlego, enquanto houver fôlego, há esperança. Esse homem não ouvia e não falava. O falar é muito importante, a Bíblia nos ensina isso, as nossas palavras. Tiago vai nos ensinar o perigo da língua. Como o leme que guia o navio, como o freio na boca dos cavalos, pode incendiar, enfim, mas que na nossa boca tenha sim palavra de bênção, tenha palavra de vitória, tenha palavra de louvor, de cântico, de adoração, não de ficar parado, não de ficar calado. Quem quer é o diabo, coloca as situações, as adversidades, as setas inflamadas, e as pessoas estão se calando. Mas nessa noite Deus está te renovando, Deus está nos fortalecendo. Você vai proclamar, você vai cantar o canto da vitória, você vai declarar na frente desse gigante, vai fazer como fez Davi. O exército de Israel calado, o rei Saul, que deveria ser o primeiro a enfrentar aquele gigante, calado, ninguém ousou enfrentar. Aí vem um garotinho, um jovem, um mancebo, Davi. Ele não ficou calado, falou para Saul: eu vou enfrentar esse gigante. Não, mas tu não pode, ele é guerreiro desde da juventude, tem experiência, mas eu vou enfrentar esse gigante. Deixa eu enfrentar esse gigante, Saul. Já imaginou se Davi ficasse calado? Tem que falar, tem que lembrar, trazer a memória que traz esperança, mas tem que falar.
Davi não ficou olhando, olha, ao rei, é Saul, vou ficar insistindo muito não, vou ver se de repente vem outra oportunidade. Davi, ele fala, olha Saul, quando era garota ainda, matei para salvar a minha ovelha, matei um urso, matei um leão, esse gigante vai ser como um desses, o Senhor dará na minha mão. E porque ele falou, ele convenceu o rei, Saul deixou ele ir. E quando ele está de frente para Golias, em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Chamou de quem? Incircunciso filisteu. Quem é esse? Olha o que Davi vai falar. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do povo de Israel? E diz o texto lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, que ali no momento da batalha, Davi ele corre na direção de... Davi não ficou... Não, Davi ele corre na direção de Golias. Ele fala algo. Tu vens a mim com lança, com espada, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus está colocando nos seus lábios um renovo, um fortalecimento. Vai se levantar o gigante, vai vir o leão. Você e quem está contigo é o Senhor dos Exércitos. Vier a tempestade, você vai ter nos seus lábios autoridade para falar, nosso Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus dos Exércitos, tem toda a autoridade para dissipar essa tempestade, para deitar esse gigante, para fechar a boca dos leões, para fazer o poder do fogo ser extinguido, como fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e grande será a bonança. Não se cale, não seja surdo, não seja gago, não se cale, proclame, profetiza que Deus ele vai agir ao seu favor, porque ele ouve a nossa oração. Mas se ficar surdo, se tapar os ouvidos, você não será guiado por Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele vai falar, aquele que é nascido de Deus é guiado, vivemos pelo Espírito de Deus. Se você fala, né, você proclama, mas não fica falando maldição, não fica falando, e você com certeza já ouviu várias pregações sobre isso, né? Pais que intimidam os filhos, em vez de encorajar, você não é isso, você não presta, você não vai conseguir. Amado irmão, nossa boca, nossos lábios é para falar, meu filho, tu é uma bênção, se não deu certo dessa vez, continue se esforçando que vai dar certo da outra vez, assim é contigo, ainda assim tem que ser conosco. Esse homem não podia falar, esse homem não podia ouvir, mas teve pessoas que levaram e suplicaram por ele, e que nessa noite, esses sejam cada um de nós, que você esteja orando, suplicando por aqueles que estão surdos, porque você não está surdo, que você esteja orando, intercedendo por aqueles que estão com as bocas, com os lábios calados, porque você não está com os lábios calados. Ainda que nós venhamos estar fracos, a palavra de Deus não está. Ainda que muitas vezes estejamos nos sentindo aprisionados, a palavra de Deus não está. Ainda que muitas vezes estejamos sem forças para dar um passo, lembra que a palavra de Deus fortalece e renova a nossa fé. E assim Jesus nos ensinou. Suplicaram, esses homens foram levando ele, leve pessoas até Jesus, levaram ele para que impusesse as mãos sobre ele. Olha o pedido deles, que impusessem as mãos. Nem sempre Jesus vai operar da maneira que nós pedimos. Poderia? Poderia. Jesus, se quiseres pode me curar. Sim, eu quero, curou. Às vezes vem da maneira que imaginamos, mas às vezes o nosso Deus surpreende. Você acha que a bênção só pode vir por aqui, aí parece que está fechando, parece que está perdendo, e Deus está preparando algo maior que você nem imagina. Pedido deles foram, olha, estamos trazendo esse homem, não ouve, não fala, coloca a sua mão sobre ele, peça. Só que Jesus ele vai operar de uma maneira diferente. Diz o versículo 33, Jesus, tirando-o da multidão à parte, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem.
Primeira coisa que Jesus faz aqui, tira ele do meio da multidão. Vai colocar ele à parte. Fez assim, por exemplo, na sinagoga, operando o homem da mão, curando o homem com uma mão ressequida, fazendo ele ficar no meio, para que todo mundo pudesse ver. Jesus agora ele fala: olha, sai da multidão, vem à parte, agora é só eu e você. Às vezes, para que as portas sejam abertas, para que o milagre, a cura, enfim, aquilo que você tanto pede ao Senhor venha acontecer, às vezes precisamos sair da multidão. Jesus saía às vezes da multidão, tinha vezes que era difícil. Olha, deixem sempre um barquinho pronto, que quando a multidão aperta, eu tenho uma rota de escape. Jesus muitas vezes conseguia, ia para o monte orar, ia visitar, entrava em casas. Às vezes a gente precisa sair do meio, da multidão e estar na nossa intimidade, estar à parte com Deus. Jesus, ele quer que você atinja, que nós venhamos atingir esse nível de intimidade com Ele. É muito bom estar no meio da multidão, é muito bom estar na igreja orando, clamando, adorando, aqui todos juntos, orando, intercedendo, é muito bom. Mas Jesus nessa noite ele fala: filho, também quero que você saia do meio da multidão. A intimidade comigo não pode ser trocada. O devocional, você e Deus, não pode ser negociado. A oração feita sem ser no meio da multidão tem que ser também prioridade nas nossas vidas. Jesus ensina isso em Mateus capítulo 6, quando ele ensina sobre a oração. Não orar como os hipócritas, que querem orar para serem vistos, oram para serem vistos pela multidão. Está lá em Mateus capítulo 6. Mas Jesus fala para você entrar no seu quarto, orar em secreto, e o Pai que vê em secreto te recompensará. Nessa noite eu creio que o Espírito Santo de Deus está chamando vidas, chamando pessoas, tirando da multidão, falando: filho, eu vou tratar contigo, agora sou eu e você, eu te conheço, eu te chamo, eu te amo, filho meu, filha minha, tu és meu, eu te chamo, eu te conheço, eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Mas às vezes precisamos caminhar sozinhos com o Senhor, sair do meio da multidão. Jesus pega esse homem, tira ele à parte. Nem aqueles que levaram ele, nem aqueles que foram intercedendo: Senhor, Jesus pega, vem, tira da multidão, coloca ele à parte. E a primeira coisa que ele vai fazer, coloca os dedos nos ouvidos. Jesus poderia operar o milagre apenas com uma palavra, impondo as mãos, fazendo lodo como fez em outra vez, enfim, diversas maneiras, mandando se banhar no tanque de Siloé. Quantas maneiras Jesus cura. Só que Jesus coloca os dedos nos ouvidos dele. E depois, Jesus, ele aplica saliva na língua do homem. Ora, a língua do homem provavelmente já tinha saliva. Não é uma maneira, digamos assim, que a gente muito deseja, mas Deus ele opera da maneira que ele quer. Jesus ele vai pegar saliva, vai colocar saliva na língua dele. Aí quantas vezes? Não, pastor, quero a cura dessa maneira não. Pastor, eu não quero o milagre por essa porta. Jesus está dando o milagre. Jesus está operando, Jesus está abrindo a porta. Mas assim eu não quero. Dessa maneira eu não quero. Quero como foi a dele. Cuidado, meu amado irmão, o que Deus tem para você é para você, ninguém vai tirar, se for com lodo, se for com saliva, se não for no momento, se não for no mesmo instante, se tiver que ir lá no tanque de Siloé, se banhar, vai, obedeça. Eles pediram apenas que Jesus o tocasse, começou tocando, só que de uma maneira diferente, não impôs as mãos, colocou os dedos nos ouvidos, e agora saliva na língua desse homem.
que você possa entender, que nós possamos entender que o agir de Deus nem sempre se dará da mesma maneira. Ah, mas ele foi curado assim, a porta dele para ele foi aberta assim. Mas o que Deus tem para você é algo para você, é só teu, é milagre, é bênção, da maneira dele, como lhe aprouver. Então não questione. Ai, pastor, eu oro para que seja assim. Continue orando. Mas se Deus quiser dar de uma outra maneira, aceite, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, eu quero essa porta. Mas Deus sabe que às vezes não é o melhor para você. Aí Deus está abrindo uma outra. O salário talvez não seja o que você almeja, o ambiente, não sei. Aí você busca uma cura e Deus está mostrando um caminho, um médico, não sei. Ah, não, mas esse eu não quero, eu quero outro hospital. Meu amado irmão, esteja atento para ouvir a direção de Deus. Peça nessa noite. Eu não quero ficar surdo, eu não quero ficar gago, eu não quero ficar com a boca calada, eu quero sensibilidade. Senhor, toca nos meus ouvidos para eu estar sensível a ouvir a tua voz. Senhor, ele diz aqui, ele diz, olha, aplicou saliva na língua do homem. Provavelmente a língua daquele homem não precisava de saliva. Provavelmente, não sei, mas foi a maneira que Jesus operou. O que nós vemos aqui, versículo 34, é que se você quer a bênção, a vitória, nós não conseguiremos se nós não colocarmos os nossos olhos nos lugares certos, na direção certa. Jesus, ele vai erguer os olhos ao céu. Que você possa estar com o seu olhar direcionado ao céu. Tu vê que é um texto que fala muito sobre os nossos sentidos, sobre as nossas capacidades, ouvir, falar, olhar. Jesus, ele vai colocar seu olhar fito aos céus. É o que ensina, por exemplo, o Salmo 121. Quem sabe? Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, que é um milagre. Jesus já está próximo, Jesus já está tocando, Jesus já está operando como lhe aprouver, com saliva, com lodo, da maneira que lhe aprouver. Mas os nossos olhares têm que estar na direção de Deus, têm que estar olhando para o Altíssimo, que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Às vezes estamos perto de Jesus, às vezes, mas o olhar está longe. Jesus, ele olha para os céus e ele vai dizer, ele vai falar. Não podemos ficar calados. Jesus, ele olha para os céus, pega um suspiro, pega o fôlego e vai dizer, efatá, que quer dizer abra-se. Que nessa noite lábios estejam se abrindo, ouvidos estejam se abrindo, bocas, olhos, visão espiritual. Olhe as coisas pela fé, enxergue as circunstâncias pela fé, pelos olhos, através dos olhos de Deus e não pelos nossos. Veja você mesmo com os olhos de Deus, não com seus próprios olhos. Começa conosco. Se você quiser olhar para si mesmo como o homem vê, coitado de nós. Se for julgar a si mesmo, olha, falho, limitado, pecador. Mas quando você começa a ver a si mesmo como Deus vê, alguém escolhido, alguém amado por Deus, alguém imagem e semelhança, é o que Deus vai falar para Samuel. Samuel, eu não olho o exterior, eu olho o coração. Deus conhece o Maurício, Deus conhece o Bruno, Deus conhece o Rico, Deus conhece a cada um de nós. Então se enxergue, veja, olhe para o alto e entenda como Deus te vê. Por isso que Jesus, ele vai colocar os olhos ao céu, vai suspirar e vai dizer efatá, que quer dizer abra-se. Então, se você quer que os empecilhos sejam soltos na sua vida,
ou na de quem você esteja orando, intercedendo, tem que falar, tem que colocar a direção do olhar no lugar certo, porque quem faz, quem opera é Deus. Estamos falando de Jesus. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, Jesus ele vai orar. Ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Mas Jesus vai orar. Jesus ele vai falar: Pai, obrigado porque sempre me ouve. Olha a lição de Jesus. Eu creio que Jesus tem autoridade para fazer todo e qualquer milagre na tua vida, na minha vida. Mas precisamos olhar para o lugar certo, para que o milagre venha acontecer, para que nós possamos falar efatá, abre-se nessa noite, não permita que seus lábios fiquem calados, que seus ouvidos fiquem tapados, que seus olhos estejam olhando na direção errada. Não, você vai declarar efatá, você vai declarar abra-se, e eu tenho certeza que muitos olhos estarão abrindo, muitos olhos estarão indo para a direção certa. Ore pelo seu filho, ora pela sua família, ora pelo seu amigo, não sei, pelo seu vizinho. Você vai falar efatá, abra-se, os olhos irão se abrir, as escamas vão cair, os ouvidos irão se abrir. Mas nós não podemos ficar calados. Jesus ele declara uma palavra. Jesus vai falar abra-se, e o milagre vem. Diz o versículo 35: e logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Posso ouvir um glória a Deus? Tu está acordado, amado irmão? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que Jesus nos ensina, olha para a direção certa, né? Dá uma palavra, abra-se. Que nós, quando vier a adversidade, vier o momento difícil, viemos fazer isso. Não se desespera não. Vem o medo, mas tenha coragem no Senhor. Porque às vezes, né, nós somos, o ser humano, ele é reativo. Vem, a gente quer logo, né, reagir, né, vemos isso desde pequenininho, né, às vezes a criança está ali, vai, toma um soco e vai logo, quer dar revidar. O ser humano é reativo. Mas pensa antes, reflita antes, não sai tomando qualquer escolha, qualquer atitude. Jesus, ele, olha, simplicidade, tira aquele homem do meio da multidão, faça esses passos. Não sei o que você tem orado, o que você tem pedido, saia do meio da multidão, coloque o seu olhar na direção certa, ouça a voz de Deus, dê uma palavra, proclame. Olha, eu tenho certeza que vai abrir a porta, eu tenho certeza que Deus ele vai abrir, vai operar um milagre. E diz aqui, logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho se soltou, o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Meu amado irmão, eu dou uma palavra nessa noite debaixo da autoridade de Jesus Cristo, como ministro do Evangelho, chamado por Deus, debaixo da autoridade do chamado de Deus nessa noite para estar aqui nesse púlpito. Eu creio em nome de Jesus que todo empecilho está sendo solto. Eu creio em nome de Jesus que está se abrindo. Deus está vindo com uma palavra para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus. Mas coloque o olhar na direção certa, ouça a voz certa. Jesus ensina isso. As minhas ovelhas, né, ouvem a minha voz e as conhecem. Não ouça qualquer voz, ouça a voz de Deus. E logo esse homem agora estava falando sem dificuldade. E eu creio que pela fé você vai falar sem dificuldade, vai pregar o Evangelho. Não estamos falando de gaguejinho, não é nada disso não, é você ter força, é ter coragem para pregar o Evangelho, é para proclamar diante dessa situação que talvez seja impossível para você, talvez seja impossível para aquele que você esteja orando, mas para o nosso Deus não é impossível e você não vai ter dificuldade para falar. Tu vai falar, olha, eu creio, todos nós podemos nem imaginar, mas eu creio que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios capítulo 3, versículo 20, e você não vai ter dificuldade para falar. Por quê? Porque a partir de hoje, você
vai erguer os olhos na direção certa. Porque às vezes na provação a gente quer olhar para tudo, a gente quer resolver logo o nosso problema, somos reativos, queremos reagir logo. E às vezes agimos sem pensar, sem buscar a Deus. Nós vemos aqui olhar para o lugar certo, dar uma palavra, nossa boca não pode ficar calada, não pode ficar fechada, mas tem que abrir para bênção. Cuidado. Da mesma boca que sai bênção, sai maldição, mas o versículo não acaba aí não. Ele fala, não convém, não que seja assim. Tem que ser bênção, tem que ser palavra de vitória, não é palavra de derrota, não. É abençoar. Eu tenho certeza que o logo chegará. Eu tenho certeza que o logo, não estamos falando de tempo, não. Aqui foi o tempo, o fator tempo, cronos, foi logo, foi, né, o nosso tempo foi no mesmo momento que Jesus falou. O logo vai chegar é quando nós entendemos que vai acontecer no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo, e aqui nós vemos que logo os ouvidos do homem se abriram, o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade, e o versículo 37, ficavam muito admirados, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem, e os mudos falarem. Eu creio que o que Deus vai fazer na sua vida, a partir do momento que você olha para Ele, que você quer ouvir a voz dEle, a partir do momento que você quer falar na sua boca louvores, adoração, sua oração ao Senhor, eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na sua vida, muitos ficarão admirados. A bênção será para você, mas vai alcançar aqueles que estão ao seu redor, vai alcançar aqueles que você tem orado, aqueles que você estão intercedendo. A vida na bênção a bênção na vida desse homem chegou, porque levaram ele, não foi ele que foi. Ele não tinha condições sozinho de ir, não ouvia, não tinha ainda ouvido quem era Jesus, não podia falar, mas quem ouviu, intercedeu, teve fé e levou aquele homem até Jesus. E assim eu creio nessa noite que Deus está levantando, está capacitando, Deus está tirando todo o empecilho, e a Efatá está abrindo, a porta está abrindo, está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo que tem tentado tirar a nossa força, tirar a nossa fé, toda seta do diabo, toda obra do inferno, na autoridade que há no nome de Jesus, caia por terra. Coloque-se de pé nesse momento.